Como lidar com ciúmes entre meus filhos, que já estão adultos, mas eu fico muito angustiada cada vez que vou fazer um agrado, tenho que cuidar muito disso. Então, se os seus filhos já são adultos, a responsabilidade por aquilo que eles sentem é deles. Então, esses ciúmes que eles sentem, essa sensação de desconforto, é deles. São eles que vão precisar aprender a lidar com isso. Eles já são adultos e supostamente são maduros o suficiente para lidar com isso. Então, são formas diferentes para lidar com adultos e com crianças. Os pais, o pai e a mãe, na posição de pais, não precisam se preocupar, principalmente quando estão lidando com filhos adultos, se o filho vai sentir ciúme, se o filho vai gostar ou não da sua atitude, do seu comportamento. Você simplesmente emana o seu amor 100% da forma que você manifestar para cada um dos filhos. Você não precisa se preocupar com isso. Esse é um problema deles, não é um problema seu. Se você se preocupa com isso, você está se colocando de uma certa forma abaixo deles. Você sai da sua posição de mãe. Você se coloca até numa posição inferior. É como se eles estivessem mandando no seu comportamento, na sua atitude, no que você deveria fazer ou não. E isso te tira da posição de mãe. E é por isso que eles acabam então utilizando isso como chantagem emocional com você ou com os outros irmãos. Acaba se tornando um jogo de poder. Então, pare de se preocupar com isso. Apenas quando você estiver com cada um dos filhos, seja quem você é, esteja 100% ali e emane 100% do seu amor para cada um dos filhos. Se eles se sentirem incomodados com isso, esse não é um problema seu, esse é um problema deles. Eles que procurem ajuda, que procurem terapia, que procurem alguma forma de lidar com esses ciúmes, de lidar com esse desconforto. Com relação a filhos, crianças, você mantém essa atitude de emanar amor, de dar o máximo de amor para si. E caso alguma criança, algum dos filhos, se sinta desconfortável com isso, você explica. Você explica que você é a mãe, você explica que isso é natural, você acolhe esse sentimento de ciúme e explica que o amor dado para uma das crianças, para um dos irmãos, não desmerece ou não invalida ou não diminui o amor dado para outra criança. E assim a criança vai aprendendo a lidar com isso. Vai aprendendo a ter essa percepção de que o amor ele não é escasso, ele não é limitado. A mãe pode dar o quanto for de amor para os seus filhos, no máximo que puder. O problema acontece na comparação, né? Quando uma das crianças ou um dos filhos, mesmo adultos, comparar, minha mãe fez mais para o meu irmão ou para minha irmã, e não fez isso comigo, ou abraçava ele, ou beijava, ou deu um carro, ou deu mais, ou pagou a faculdade e para mim não fez. Esse é um problema do filho ou da filha, ele que vai precisar resolver isso, porque ele que está criando esse problema na mente dele. A mãe só está no seu papel fazendo aquilo que ela acredita ser certo, a mãe e o pai. Então, assuma o seu poder de mãe, assuma o seu papel de mãe, pare de se preocupar com o que seus filhos vão pensar de você, com o que os seus filhos vão sentir de você, ou se eles vão ou não vão te amar mais pelos seus comportamentos, pelas suas atitudes. Apenas seja você, faça aquilo que você acredita ser o certo e deixe os sentimentos e as emoções deles com eles, para que eles aprendam a lidar com isso, principalmente se eles já são adultos. A necessidade dos pais de quererem, de desejarem que os filhos e as filhas amem-os, mostra apenas uma carência do pai e da mãe, que também, de uma certa forma, é importante ser tratada, porque senão você cai nessa cilada aí de entrar numa chantagem emocional dos seus próprios filhos. E aí acontecem diversos outros conflitos que podem se manifestar.